Bom dia, galera do nono ano, e aí, tudo bem? E aí, vamos ver se hoje a aula sai boa. Eu tô vendo aí, os vídeos estão um pouquinho atrasados ainda, mas eu acho que vai dar certo, tá bom? Vamos lá, galera. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a economia da Ásia, tá? Mais precisamente alguns blocos: China, Japão e os tigres asiáticos, tá bom? Que são países aí que se destacam nessa questão econômica. Tá bom? Então, beleza? Enquanto eu abro a nossa apostila, vamos. Eita! Aí, galera, seguinte vinheta rodada. Ixi, cadê minha lição? Achei! Vamos lá? Aspectos econômicos da Ásia. Tá? Então, primeira coisa importante, aí vai falar sobre o crescimento, sobre a economia do nosso continente. Gente, nós estamos na página 374, tá? Já é o capítulo 4, 374, nós vamos ver hoje, próxima aula, depois nós já vamos para o capítulo 5, nas duas últimas aulas do mês, tá? Então é assim, ó, a economia no sudeste e leste da Ásia. Então nós vamos ver aqui o sudeste, que é a parte pouco mais acima, e o leste ali, Japão, algumas coisas, tá bom? O texto começa falando um pouquinho da parte política. Ele fala que essa parte política nem toda é democrática. Porque, galera, tem dois países aí nessa região que tem regimes autoritários, tá? Eu não vou ficar lendo, não. Eu vou falando e vocês vão anotando aí, certo? Então, são dois países que têm regimes autoritários. Tá? Gente, já vai anotando algumas coisas no caderno, que tem coisas importantes aí. Quais países têm regime autoritário aí nessa região? China e Coreia do Norte. Tá? A China e a Coreia do Norte têm regimes autoritários, são regimes socialistas autoritários, tá? Ditadores. Tem dois ditadores no poder desses dois países. Tá? A maioria desses países, eles são muito tradicionais, tem uma cultura muito tradicional. E o principal motivo, uma das questões importantes nesse país, é a questão da cultura agrária, tá? São países que têm um desenvolvimento para agricultura muito forte, principalmente a questão da plantação de arroz, tá bom? China, Japão, tá? Índia, são países que têm uma forte agricultura aí. Mesmo o Japão sendo uma ilha e tendo um pedaço pequeno, tendo um território pequeno, sendo um país pequeno, ele tem uma cultura milenar de produção de alimentos. Tá? Mas não é sobre isso que a gente vai ficar falando, não. Nós vamos trabalhar mesmo com a questão do setor industrial desses países. Tá? O setor industrial desses países é bem desenvolvido. Certo? É um setor industrial muito desenvolvido. E a gente vai falar um pouco mais sobre isso, beleza? Vai falar sobre duas potências, a gente vai falar nesse bloco, tá? Vamos falar da China e vamos falar do Japão. A Coreia e Singapura, galera, elas vão entrar num outro grupo de países. A gente vai chamar de tigres asiáticos. Mas lá no final do texto a gente vai estudar um pouquinho os tigres e os novos tigres asiáticos, tá? Que aí vai ser Malásia, Indonésia, esses países fortes que estão aparecendo agora. Não sei se vocês acompanham, quem assiste Fórmula 1 tem a corrida na Malásia, tem a corrida na Indonésia. Esses países estão se desenvolvendo, estão ficando ricos e estão ficando poderosos, tá? Então, Coreia do Sul, Singapura, Malásia, Indonésia, vocês vão ouvir falar muito desses países também, certo? Então, às vezes a gente acha que esses países, a Indonésia, a Malásia, a Singapura, não, são países hoje que têm um setor industrial muito forte. A gente vai chegar lá nessa parte. Tá? Isso aqui é toda uma parte introdutória, né? O livro vai fazendo a introdução até que ele começa no primeiro assunto. Japão. Vamos falar um pouco sobre o Japão. Galera, o Japão já foi a segunda maior economia mundial, tá? Já foi quando eu estudei na década de 80. Aí eu tô velho, gente. Semana que vem eu vou fazer 41 anos já. Não esquece do meu bolo do meu aniversário, hein? Quando eu estudei, o Japão era a segunda maior economia do mundo. Às vezes eu esqueço, eu falo, o Japão é a segunda maior. Não, não é mais, tá? Hoje você tem Estados Unidos, né, China, Alemanha, Japão, França, Inglaterra e aí vai, tá bom? Então o Japão já foi a segunda maior economia do mundo. Galera, o Japão é uma ilha,
certo? É um conjunto, né? É um conjunto de ilhas. Então, o que ele fala aqui, ó? O Japão constitui um arquipélago de relevo predominantemente montanhoso. Então, além de tudo, além de ser uma ilha, tem montanhas, tá? Compostos de 4 grandes ilhas, certo? E milhares de ilhotas. Aí tem outras ilhinhas pequenas lá, mas o principal são as 4 grandes, tá? Aí ele vai falar um pouco das planícies, né? Tá? Tem uma planície lá na ilha do Honshu, certo? Que ela concentra uma das maiores densidades de população do planeta. Então elas são muito povoadas. Ela vai abranger ali a cidade de Tóquio, Kobe, Yokohama, tá? É uma mega cidade, tá? É uma cidade que se juntou, várias cidades foram se juntando, formou aquela mega cidade, aquele conceito grande de cidades, tá bom? O Japão, galera, ele é um país que ele tem alguns problemas, tá? Qual o principal problema do Japão? A falta de recursos naturais, porque como é uma ilha, imagina você ter lá produção de agropecuária, né, que é a agricultura e criação de animais, produção de extrativismo, de minérios, de ferro, essas coisas, e produção de petróleo, produção de produtos, tá, de produtos industrializados. Então, muito que tem no Japão vem de fora, certo? Água. Então, por ser uma ilha, o Japão tem alguns problemas, ele tem algumas dificuldades, tá? Mas o Japão, gente, foi um dos primeiros países do continente a se desenvolver, certo? Ele foi um dos primeiros a se desenvolver. Então, quais os motivos? Quais são os principais motivos que levaram a esse desenvolvimento japonês? Tá? O texto ele aponta alguns motivos aqui, tá? Principalmente 3. Ele fala que foi o primeiro país da Ásia a se industrializar. Tá? Ele abandonou lá o sistema feudal de plantação e tal e começou a industrialização. Isso, galera, já lá atrás, ó, da era Meiji. Então, lá 1900, 1970, 1870, 1910, o Japão já estava se industrializando, já estava se desenvolvendo, tá? Foi o primeiro país da Ásia a buscar uma expansão imperialista. Ou seja, ele começou a buscar o imperialismo, ele começou a dominar outros países, tá? A ter outros países como parceiro e manter o domínio, né? Então, tipo, ó, você produz tal coisa que eu uso aqui no meu país. Então ele começou a controlar quem? Começou a controlar a Coreia. Não é que ele era o dono da Coreia, tá? O Brasil, lembra do Brasil? O Brasil foi colônia de Portugal. Quando o Brasil saiu da colonização de Portugal, ele se aliou à Inglaterra. O Brasil produzia alguns alimentos, comprou as ferrovias da Inglaterra. O Brasil virou um império da Inglaterra. A Inglaterra meio que dava aquela mandada no Brasil, certo? O Japão fazia a mesma coisa. Então ele estipulou o seu controle lá na Coreia, Taiwan, China. Então ele foi dominando esses países e foi mandando, né, as suas indústrias, foi criando. Como ele não tinha comida, por exemplo, a China plantava, ele comprava. Então ele foi expandindo o seu imperialismo para outros países, como os europeus faziam, tá? E aí a última coisa foi o primeiro país da Ásia a apresentar assim um crescimento acelerado. Então, olha só, galera, tem um gráfico aqui da evolução do PIB, tá? Que é a riqueza que um país produz. Então, o Japão, em 1970, ó, ele tinha uma produção aqui, ó, ele tinha um PIB de 211 milhões. Olha o que aconteceu com esse PIB. Ele foi para 5 bilhões em poucos anos, tá? De 70 para 10, 40 anos, certo? Então o Japão fez isso, ele disparou no crescimento, certo? Aí o que acontece? Aconteceu um problema no Japão. Segunda Guerra Mundial. O Japão entra na Segunda Guerra. Ele entra na Segunda Guerra do lado, tá, dos alemães e dos italianos e contra os Estados Unidos e os russos. E das principais questões aí foi o quê? Quando acaba a guerra, o Japão recebe 2 bombas dos Estados Unidos, tá? 2 bombas. Em 2 ilhas, os Estados Unidos vêm e soltam 2 bombas nucleares. Essas 2 bombas que os Estados Unidos soltam devastam o Japão. E o Japão sai da guerra, apesar da guerra não ter sido no continente japonês, ele sai da guerra destruído, arrasado. E aí vocês vão achar uma coisa muito interessante.
Quem ajuda a reconstruir os Estados Unidos, o Japão, é os Estados Unidos. Quem vai ajudar, quem vai mandar dinheiro, mandar estrutura para o Japão é justamente os Estados Unidos. É por isso que o Japão tem esse crescimento acelerado, tá? Primeiro porque teve o investimento americano nele, tá? É isso mesmo, não se assustem, os Estados Unidos soltam a bomba e depois reconstrói o Japão, tá? Os Estados Unidos fazem um acordo, né? Eles vão lá, conversa, senta na mesa, ó, a gente brigou, vamos acertar. Se acertam e aí rola uma parceria. Tanto que até hoje o Japão é um dos fortes parceiros americanos e os americanos são parceiros dos japoneses, tá? Aí o que aconteceu? Os Estados Unidos faz o investimento, certo? E aí o Japão tem essa questão do desenvolvimento, principalmente por causa da mão de obra barata, abundante e qualificada. O japonês, ele é muito inteligente, ele estuda muito, ele manja muito de tecnologia, ele é aplicado, ele é dedicado. Todo japonês é dedicado, tá? Vocês conhecem alguns japoneses, eu nem vou falar, mas todo japonês é muito dedicado, é muito estudioso, é muito aplicado, certo? E aí eles vão evoluindo, principalmente é uma cultura muito evoluída, tá bom? O Japão, galera, ele até 2010 ele era a segunda maior economia do mundo, tá? Ó, o posto de segunda maior economia global foi perdido para a China em 2010, certo? Aí em 2010, até 2010, o Japão era... Por isso que eu falei para vocês, quando eu estudei, nossa, quem é o país mais rico do mundo? Estados Unidos e Japão. Certo? Hoje já está um pouco diferente, percebe? Quando você estiver dando aula lá de geografia, daqui 10 anos no meu lugar, você vai ver que já vai ser outros países de novo, já vai ter mudado a estrutura global. Então as estruturas vão mudando, tá? O mundo, ele está em transformação, ele não está parado, certo? E aí ele perde essa capacidade de ser o segundo maior para a China. Mas o Japão ainda está entre os mais ricos do mundo. Tá? Quando você vai falar dos países mais ricos do mundo, não é errado falar Estados Unidos, Japão, Alemanha, até porque o desenvolvimento japonês é melhor do que o da China. A China, por ter muito habitante, ele é a maior economia do mundo, a segunda maior do mundo, mas não é o melhor país para se viver. O melhor país para se viver é o Japão, certo? Só que o Japão, galera, tem alguns problemas. Ele tem enfrentado também alguns sinais de recessão. Ultimamente, o Japão, apesar de ser uma economia rica, ele tem problemas. Quais são os problemas japoneses? Tá? Primeira questão, a população envelhecida. A população do Japão envelhecida é um problema. Isso está fazendo com que o ritmo de crescimento se estagne, porque você tem pouca gente para trabalhar. Como no Japão as pessoas vivem muito e nascem poucas crianças, tem a quantidade de filhos dos japoneses tem reduzido muito, você tem a população do Japão, em vez dela crescer, ela diminui. E ela vai ficando velha. E o que está acontecendo? As pessoas estão ficando mais velhas, você tem menos gente para trabalhar, você tem menos indústrias produzindo, e aí o país deu uma estagnada na economia, ele deu uma parada no crescimento dele, certo? Deu uma parada no crescimento, estagnou a economia, a população está velha, tem um alto déficit da Previdência. Déficit é dívida de previdência. Então tem muita gente para receber e pouca gente para pagar, e isso tem gerado problemas no Japão. A mão de obra vai se tornando cara, porque o que está acontecendo? População velha, pouca gente para trabalhar, eu cobro mais caro. Se tem pouca gente para trabalhar, a mão de obra é mais cara. Tá? E aí vai começar a acontecer desemprego, empobrecimento, o país tem algumas... Está começando a apresentar alguns problemas, o país que era todo certinho, tá bom? Depois a gente vai falar um pouquinho, já falamos aí dos problemas, da evolução japonesa, vou falar um pouquinho da China, certo? A China atualmente, galera, segunda maior potência do mundo em termos de produção industrial, de PIB, de riqueza, tá? E aí ela tá dominando o cenário internacional, principalmente do comércio. Hoje em dia tudo que você compra vem da China. A câmera, comprei a câmera aqui do meu computador tá montado, tá lindo, maravilhoso, mas a câmera vem da China. Não tem câmera filmadora aqui para vender no Brasil. Então eu nem posso usar meu computador novo para gravar, porque não tem câmera filmadora no Brasil. Vocês acreditam nisso? Mas o comércio hoje é um comércio muito forte, principalmente o chinês, tá? A China, galera, ela viveu um tempo, ela ainda tem, tá, um aspecto político socialista. Então na China ainda só tem um partido e nós temos lá ainda um imperador. Então, o que acontece? Hoje a China é dominada por um governo político ditatorial, certo? Ela não é um país democrático,
tá? Mas apesar disso, eles fizeram algumas aberturas econômicas. A China, ela virou um país... tem um termo que ele vai usar aqui mais pra frente. A hora que chegar eu mostro pra vocês, tá? Então o que aconteceu? O Partido Comunista Japonês, lá na época do Mao Tse-tung, ele rompeu com o colonialismo, tá? E ele começou a dominar os meios de produção. É isso que tá falando aqui, certo? Em 1970, quando Mao Tse-tung morre, a China começa a criar uma abertura econômica ao capitalismo. Mas ela abre não o sistema político, ela abre apenas o sistema econômico. Tá? Então ela vai abrir o sistema econômico e vai começar a adotar o socialismo de mercado. Eu estava tentando lembrar lá em cima, não consegui. Tá aqui, ó. Socialismo de mercado, certo? O que é o socialismo de mercado? Ele vai usar a sua mão de obra barata, vai criar incentivos fiscais e vai criar a ZEE, Zona Econômica Especial. Nessas zonas, são zonas voltadas para o investimento, para que as empresas multinacionais venham se instalar. No Brasil, nós temos a Zona Franca de Manaus. Tá? A Zona Franca de Manaus é uma área industrial que é para as empresas vir, fica lá em Manaus, Amazonas, tá? Para as empresas chegarem e começarem a produzir. Tá? Tem incentivos fiscais, então se você produz aqui, você tem um incentivo fiscal, tem alguns benefícios, algumas coisas, e lá também eles criaram isso. É mais ou menos como se fosse a Zona Franca de Manaus aqui, só que a gente vai chamar lá na China de ZEE, tá? Zona Econômica Especial. Não esqueçam disso, anota no caderno ZEE que vai cair na prova, certo? E aí, galera, o que acontece? Em 2001, o Japão tem a principal mudança. Ele entra na OMC, Organização Mundial do Comércio. E aí a China, falando do Japão, tô ficando louco. A China, ela começa, tá, em 2001, a participar da Organização Mundial do Comércio, e aí ela vai entrar mesmo com força no mundo comercial. Então você vê, a China recentemente, em 2001, só em 2010 ela vai passar o Japão, tá? Então ela não era um país desenvolvido, certo? Ela veio se desenvolvendo agora, nos últimos anos. Começou em 70, em 2001 ela entra na Organização Mundial do Comércio e aí ela vai indo, tá? Conforme a China vai crescendo, o que ela vai fazendo? Primeira coisa, os índices de pobreza vão diminuindo, porque começa a entrar mais dinheiro, mais pessoas trabalhando, a pobreza vai diminuindo. A China, como sempre teve uma população muito grande, mais de 1 bilhão de habitantes, ela sempre foi um país muito pobre. Tá? As pessoas têm muita dificuldade de distribuição de renda na China. Mas agora, como as pessoas começam a trabalhar, começam a se desenvolver, começa a se criar uma nova classe média. O país está crescendo, está criando uma nova classe média, tá? Pessoas estão trabalhando, jornada de trabalho um pouco mais curta. Outra coisa que o governo chinês tem se desenvolvido é na questão da responsabilidade ambiental. Tá? Tem imagens da China, tem uma imagem mais para baixo no livro que mostra a cidade totalmente poluída. Antigamente você podia apontar uma empresa lá, não tinha nada, controle nenhum de poluição. Eram as fábricas soltando fumaça nas chaminés, jogando esgoto nos rios. Era um país que não tinha um cuidado ambiental. Ultimamente eles estão tendo já um cuidado ambiental maior, estão melhorando a qualidade de vida das pessoas, estão buscando algumas coisas, tá? Apesar da China ter entrado nessa questão do capitalismo, ter feito uma abertura econômica, ela não fez uma abertura democrática. Então lá no final do texto ele fala, ó, o Estado chinês continua com um regime de partido único, continua com um regime firme de mão de ferro, tá? Aqui, galera, a evolução do PIB dos países aqui. Olha só o PIB chinês. PIB é a produção de riqueza, certo? Olha só o PIB chinês. Tá? O crescimento deles é mais de 12%. Enquanto o crescimento dos outros países ricos, Alemanha e Estados Unidos, ó, não chega a 4%. Tá vendo? No pico, tá? Em 85%. Certo? Olha aqui hoje, ó. O crescimento é estável, a China continua crescendo menos, mas continua crescendo mais. Tá? Aqui não é que ela parou de crescer, tá, gente? Ela tá com 6% de crescimento. Tá crescendo menos, mas continua crescendo. Beleza? Bom, aí nós vamos para a parte aqui, já chegando mais para o final do nosso texto, falar um pouquinho dos tigres asiáticos. Vocês vão ouvir falar um pouco desse termo por aí agora, vai cair algumas provas, algumas questões sobre os tigres. O que são os tigres, galera? É uma geração de países ali da Ásia que também se industrializaram e se desenvolveram. Tá? A gente ouve muito falar de Japão, de China, mas tem alguns outros. Tá? E a gente vive hoje influenciado com coisas desses países.
Por exemplo, os tigres asiáticos, ó, eles vão ter um destaque industrial lá nas últimas décadas. Coreia do Sul, professora Coreia do Sul. Coreia do Sul, galera. Só vou dizer algumas empresas da Coreia do Sul, tá? Hyundai, já ouviram falar? A Hyundai é da Coreia do Sul, tá? Então quando você fala, ai, quero comprar um Azira, meu pai comprou um Sonata, quero comprar um HB20, você tá comprando um coreano, tá? Você tá comprando um carro que foi idealizado na Coreia. Só para vocês terem ideia, Samsung, certo? É também coreana. Então são essas empresas, são as maiores empresas aí, as empresas mais poderosas do mundo, tá? Hoje são coreanas, tá certo? Além da Coreia do Sul, a gente vai ter Singapura, Hong Kong e Taiwan. Esses eram os famosos, né? Os primeiros, os tigres asiáticos, os mais poderosos, tá? Os conhecidos antigamente. Só que nós vamos ter depois uma classe de novos tigres e novíssimos tigres. Então, nós temos os tigres asiáticos, que aqui no mapa são os laranjinhas, tá? Coreia do Sul, Taiwan e Singapura. Nós vamos ter os novos, que aí já vai ser Malásia, Indonésia, Tailândia. E nós vamos ter os novíssimos, Vietnã e Filipinas, tá? Vocês vão ver que esses países estão crescendo. Sempre tem tênis, você olha o tênis lá, Made in Vietnã, Made in Taiwan, Made in China, Made in Filipinas. Tá? O tênis é o melhor lugar pra gente ver. É o melhor lugar. Pega o tênis lá seu, vai, depois que terminar a aula, vai lá, dá uma olhada nos tênis. Vê de onde eles são. Vocês vão ver que muitos são dos tigres asiáticos. Tá bom? Porque são países que as empresas multinacionais montaram suas fábricas lá. Tá? São países que estão se desenvolvendo assim como o Brasil. Tá? Estão buscando um desenvolvimento. Então esses países aí, ó, olha lá a localização deles no mapa. Deixa eu até puxar meu vídeo pra cá. Olha a localização deles no mapa, tá? Ó, aqui tá a China, né? Certo? Aqui, ó, Japão, a ilha japonesa, e aí aqui tá os tigres, ó, no entorno ali, tá? Por isso que a gente tá estudando o leste e o sudeste, tá? O leste aqui em cima, né? E o sudeste asiático, beleza? Nós estamos falando de desenvolvimento só dessa região, tá bom? Depois a gente vai vir pro Oriente Médio, vamos fazer um estudo só sobre o Oriente Médio. Então vamos lá. Os tigres asiáticos, tá? Eles eram considerados atrasados, eram países que não tinham atraso, não tinha desenvolvimento tecnológico, não tinha desenvolvimento econômico. Só que nos últimos anos eles receberam novas indústrias, passaram por um processo de industrialização. E esse processo fez com que eles crescessem, tá? Muito com o apoio do Japão, que estava ali. O Japão era uma ilha, precisava de desenvolver, de criar produtos em outros países. O Japão começa a investir na Coreia, na China e vai investindo nos vizinhos. Beleza? E os Estados Unidos também tá ali ajudando nesse, é o parceiro do Japão, certo? E aí os países começam a crescer. Aquela mão de obra barata, matéria-prima, os países começam a se desenvolver, vão crescendo, tá? E aí os países cresceram aí e se desenvolveram. Esses são os tigres asiáticos. Na década de 80 vai surgir uma nova geração, tá? Então eles falam lá de um primeiro grupo. Depois, na década de 80, ele vai falar de um segundo grupo, que são os novos tigres, tá? Tailândia, Malásia e Indonésia. E depois ele vai falar de um novo, que é os novíssimos tigres, né? Que é Filipinas e Vietnã. Seria uma terceira geração, tá bom? As empresas multinacionais vão mesmo para esse lugar, principalmente as chinesas. As empresas que estão surgindo na China estão indo para esses países, tá? E aí o crescimento econômico está sendo grande. Beleza, galera? Era isso que eu tinha para falar. Aqui o texto termina falando sobre a questão ambiental na China, tá? A China, galera, durante muitos anos não se preocupou com o desenvolvimento. Então, olha lá, as indústrias, ó, soltavam fumaça pela chaminé à vontade. Só que aí, eu não sei se vocês lembram, teve uma Olimpíada na 2000 e pouco, que as pessoas iam pra China com aquelas máscaras, que nem a máscara que a gente tá usando agora pro Covid. A galera usava aquela máscara na rua, porque era tanta poluição na China, que era quase impossível de se respirar o ar, tá? E esses índices de poluição eram terríveis, tá? Olha só, aqui também fala dos rios, ó. Os rios japoneses, dos chineses, são intensamente poluídos, tá? Intensamente poluídos. Principalmente, ó, os afluentes domésticos e industriais, tá? Olha só, a neblina, a névoa. Isso aqui é poluição, galera.
Isso é poluição da cidade. Tá, ó, é a vista da cidade de Pequim em 2015. Então a China tem se preocupado nos últimos anos com essa questão ambiental. E ela adotou algumas ações, tá? Ela buscou adotar algumas ações, certo? Para resolver esse probleminha aqui, tá? Então, começou a buscar programas, ó, para recuperar os solos, tá? Começou a melhorar a qualidade do ar, criando regulamentos rígidos e fiscalização para emissão de poluentes, tá? Começou a criar investimento em hidrelétricas, construiu a maior usina hidrelétrica do mundo, antigamente era brasileira, em Itaipu agora é a China, tá? A de Três Gargantas. Começou a investir em usinas eólicas, usina de gás, tá? E aí começou a investir em usinas de energia, mas buscando tecnologia sustentável, tecnologia limpa, tá? Também construíram nucleares, tem o problema da nuclear, mas não solta poluição, tá? Poluição no ar, certo? Então ele tá sempre buscando aí, ó, parar de queimar carvão. Um dos problemas da China era a queima de combustível, principalmente do carvão, tá certo? E é isso, galera. Nós chegamos aqui no final dessa nossa aula, tá? Gente, como esse vídeo nosso ficou um pouquinho grande, tá? Ele ficou um pouquinho grande, aí vai ficar uns 25, quase 30 minutos. E eu quero que vocês gravem com calma, marquem. Marca lá no caderno quais são os tigres, os novos, os novíssimos. Só uma dica, tá? E marca lá bonitinho no caderno, anota o nome dos países e tal. Certo? Vai cair na prova essa matéria. Próxima aula a gente vai terminar esse conteúdo aqui, porque depois a gente já vai começar um livro novo pra gente dar uma adiantada aí. Belezinha? É isso aí, galera. Ah, não vou colocar hoje aquelas atividades no Google Docs. Hoje vai ser só as atividades do livro. Como tem atividades do livro, vocês vão terminar, ler, grifar e fazer atividade do livro. Se não der tempo, faz atividade do livro mais tarde, fica para lição de casa. E na próxima aula nossa, aí eu coloco a atividade 2 do capítulo 5, beleza? Então na próxima aula vai ser só atividades e hoje é só o vídeo, tá bom? Grande abraço para vocês, boa semana, fiquem com Deus aí. Na outra semana a gente faz a nossa live para tirar umas dúvidas, corrigir uns exercícios, tá bom? Um abração aí, turminha. Tchau, 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 tchau.